Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu estou gravando essa série de estudos, não só teologia, mas como filosofia também. Eu queria propor no seguinte artigo: a ética dos sábios e dos profetas. A Bíblia hebraica ela é dividida em três seções: lei, profetas e escritos. E o profeta no Velho Testamento, o profetismo, ou a mensagem profética, era quase que uma instituição em Israel. E os profetas, os textos proféticos do Velho Testamento, todo o Velho Testamento, toda a Bíblia, tanto o Velho ou o Antigo Testamento como o Novo Testamento, era baseado era baseado, né, no Velho Testamento, né, no Decálogo, os 10 mandamentos e na Torá, na lei. E eu queria propor, segundo Christian Hans Rolf, Bíblia e Antigo Testamento, Introdução e Métodos de Estudo, editora Paulinas, e a Bíblia de Estudo Almeida, e outros textos também. Vou baixar aqui a música, coral, né? Gosto muito de coral, música sacra, né? Música cristã, música erudita, música clássica, MPB, música popular brasileira, dependendo da música, claro, música erudita, enfim. Dentre os livros que compõem os escritos, destacavam-se os livros sapienciais. Quais são os livros sapienciais? Exemplo: Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Falam de uma literatura, de um caráter, uma viés, uma direção ética e moral sapiencial, claramente identificada com o objetivo de transmitir conselhos, máximas, parábolas, ditos proverbiais, que a gente chama de marchal, como era o escrito sapiencial no Antigo Testamento. Então, o homem deveria andar segundo a vontade de Deus, revelada na Torá, na lei. A sabedoria hebraica tem uma profunda base religiosa. Deus é criador, né? Aí fala sobre os atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis. Eu proponho aqui no meu artigo: a sabedoria prática, ela é vista como autodomínio, especialmente da linguagem. Por exemplo, Jó, Provérbios. A valorização do trabalho, a humildade, que é a antítese da arrogância e do excesso de confiança. A compaixão, o tratamento generoso para com os pobres, os desvalidos, os necessitados, as viúvas, né, os órfãos, como a gente vê aí em Provérbios, em Eclesiastes, Jó 34, por exemplo. A prática da justiça. Tudo isso deveria ser praticado com base na fidelidade de Deus, pois ele recompensa o justo e castiga ou disciplina os injustos.
Os temas de sofrimento, da finitude humana, também são frequentes, abordados na literatura sapiencial do Antigo Testamento, na Bíblia, especialmente no livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Cantares. Então, os estudiosos, como Wolff, como Norman Geisler, como Scott Hay, sobre a ética cristã, Michael Killing e Arthur Holmes, R.N. Champlin e outros mais aí, James Gillis, Bases Bíblicas da Fé e da Ética Cristã, Casa Publicadora Batista. Então, os profetas, ou a profecia, se diferenciavam ou distinguia entre o indivíduo que assume publicamente todos os riscos de uma missão. O profeta falava em nome de Yahvé, de Deus, e confrontava o erro religioso. Mas a mensagem dos profetas, a moralidade, né? A palavra, entendendo que a palavra mores, do latim, moral, ou seja, doutrina e conduta e comportamento, no caso, comportamento cristão em sociedade, em religião, no ambiente eclesiástico ou eclesiológico, né, o ambiente religioso. A moralidade dos profetas sábios, ela era baseada na natureza do Deus justo e santo. É o que eu proponho aqui no meu artigo de teologia sobre ética bíblica e ética cristã. Deus é justo, santo e reto, que ele se importava com as motivações, com as ações concretas do seu povo. O Deus Yahvé, judeu e hebreu, que a mensagem desses escritos revelava que ele é alguém que nunca dissocia responsabilidade e religiosidade, ou responsabilidade moral. Ética e religião são como as duas faces de uma mesma moeda. Então, a mensagem profética era no Velho Testamento. Eu proponho aqui no meu artigo de teologia e filosofia de ética bíblica e cristã, segundo Paulo W. Silva, Ética Cristã, da JUEP, e Raimundo R. Orduna e James Gillis. A mensagem profética era um chamado a uma compreensão de Deus que fizesse jus aquilo que Deus havia revelado o seu próprio respeito no decorrer da história dos hebreus. Então, lá no Monte Sinai ou Monte Horebe, meu amigo, minha amiga, Deus, ele se revelou a Moisés, Moshe, e a Arão, Moshe, né? Moisés, Arão, Josué e os patriarcas hebreus, judeus, lá no Monte Sinai, na península do Sinai, ou Monte Horebe, como queiram chamar. Então ele se revelou. E os escritos proféticos, o profeta, ele justamente revelava esse ser de Deus manifestado em seus atributos. Atributos morais, éticos, atributos comunicáveis e incomunicáveis, como justiça, como santidade, como retidão, como equidade, amor, misericórdia, né?
Paulo Weiler da Silva, ele alista alguns pressupostos teológicos, comenta aqui no meu artigo, que identificavam a mensagem dos profetas. Por exemplo, em Isaías 44:8 e Isaías 45:18, Deus ele é único. Então fala da unicidade de Deus. Deus é santo. Isaías 5, Isaías 6, Ezequiel 39:7. Deus é o Deus da história. É o Deus que governa a história. Aliás, há um historiador e filósofo chamado Hegel. Cito ele porque ele cita uma frase que o homem é o fazedor de história. Hegel diz que o homem escreve a sua própria história. E Deus escreve a história humana, a história do ser humano, através do homem. Deus é um ser moral. É um dos pressupostos de Christian Wolff e Paulo Walter ou Weiler da Silva. É um ser moral. Jeremias 9:24, Miqueias 6:8. A moralidade de Deus. A Bíblia fala que Deus é tão puro. Como se diz Deus é moral e ético, é que o padrão de santidade de Deus está acima das categorias humanas. Aliás, quem disse isso foi São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, um teólogo e filósofo do século XII e o outro do século IV, da patrística, e o outro da escolástica, do período da história da igreja medieval. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, diz que Deus está acima das categorias humanas. Então, a moral de Deus se traduz em santidade. E a Bíblia diz, meu caro leitor, irmão e amigo, que Deus, ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E Deus, em quinto lugar, Deus é digno de confiança. A natureza soberana de Deus é santa e justa. Então, os temas predominantes na pregação dos profetas do Velho Testamento, conforme afirma James Gillis, além da mensagem teológica para o povo, os profetas pronunciaram muitas palavras que estavam relacionadas com as necessidades ético-morais, comportamentais do povo, embora de uma maneira muito generalizante, eu diria. James Gillis destaca que o ponto central da mensagem de Amós, profeta, era a justiça social, e o profeta Oséias. Em meio ao colapso da lei, da Torá, e da ordem em Israel, destacou o amor de Deus. Isaías, profeta, fez um clamor pela santidade. Jeremias e Ezequiel falaram sobre a responsabilidade social e pessoal do indivíduo, do homem. Miqueias, profeta, fez um sumário, ou seja, um resumo do que era a religião ética em termos de justiça. Nós chamamos de monoteísmo ético. Ou seja, os padrões divinos. Há nos profetas uma forte paixão por Deus e pela vontade, bem como um comportamento ou compromisso social que não tolera a injustiça
e nem a opressão do rico e dos governantes sobre o povo, principalmente as classes menos favorecidas, os pobres, os desvalidos. Isaías 1 e Miqueias 6, de 7 a 15. Então, a moralidade dos profetas, dos textos sapienciais, os sábios, ela está baseada na natureza de Deus e seus atributos, ou seja, de foro íntimo. Deus se revela que ele é ético, que ele é um Deus moral, santo, justo e que não tolera a injustiça. Então está aí, ou seja, o resumo da ética dos sábios e dos profetas. O ambiente que surgiu o profetismo em Israel foi marcado por oscilações nas questões político, econômicas, ideológicas e sociais. Momentos estes tristes, crises política, crise na religião, crise na moral, na ética, crise na religião, e que traduziu isso com lutas internas e externas no governo, nos impérios do reino de Israel, do povo hebreu, invasões, guerras, lutas contra o politeísmo, falsos profetas, a adoração a falsos deuses, apostasia e a redução da religião e da aliança ao mero cerimonialismo. O culto era frio, era vazio, era muito formal. Havia naquela época um formalismo religioso e isso se traduziu na política, na economia, na religião, na família, no governo. Porque o padrão ético-moral de Deus era o padrão das Escrituras. Os 10 mandamentos, o Decálogo, o Pentateuco, ou seja, os 5 livros ou rolos de Moisés, era o padrão ético-moral de santidade elevada. Sede santos, porque santo é o Senhor vosso Deus. Então, a todo momento, Deus está mostrando que ele é um Deus santo, reto, justo, misericordioso e exige de nós um padrão ético de santidade e de retidão elevado, ok? Curta o nosso canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, estudos aprofundados de teologia, de filosofia, de antropologia bíblica, de teologia e filosofia bíblica e de ética cristã. Que Deus abençoe.